Mulheres que Inspiram 2026, reconhecendo as mulheres que estão fazendo a história de Alagoas. A Alessandra Pontes, de enfermeira a inovadora. A criadora de startup tem o seu próprio playground, né? Ela me falou aqui no bastidor que agora ela consegue assim, eu queria fazer uma coisa. Será que eu consigo fazer? E é assim, né? Me conta essa história. Então, a fala da professora foi perfeita, né? Não existe nenhuma transformação individual. Eu sempre falo que tecnologia só pode acontecer se for colaborativa, porque a gente precisa, sim, identificar. Tudo começou, né? Como a gente estava conversando ali, desenvolver tecnologia, muitas vezes a gente sai da própria ciência. E às vezes, como cientista, que eu posso falar, a gente fica no paper. Chega outra pessoa e aproveita muitas vezes todo um trabalho de um cientista e a gente deixa, não dá essa continuidade. Então, a gente que é cientista precisa visualizar essa transformação do mercado. Falar em mercado, muitas vezes, logo no início, era muito difícil, professora, dizer que era cientista e falava em valores. Cientista e falava em valores. Então, quando a gente decide ser cientista, a gente tem uma responsabilidade muito social, muito grande, porque aquilo vai, como você perguntou, teve mudanças, teve transformações, a gente acredita que sim. A maioria é silenciosa, porque um exemplo da brasileira Tatiana foram 20 anos pesquisando, né? E mesmo assim, a gente muitas vezes não vê tanta ênfase, porque somos mulheres. Infelizmente, professora, não mudou muito. Quando a gente fala de mulheres STEM, nós só temos, durante os cursos de matemática, química, física e tecnologia, só 26% de mulheres cientistas. Mas quando a gente vai para a graduação, nós somos 60 e tanto por cento de mulheres que estamos estudando, mas ao mesmo tempo somos as mulheres que ganham menos. Então, assim, está melhor se compararmos com o contexto histórico, mas a gente precisa ainda mais levar essas mudanças. Elas não precisam mais ser silenciosas, elas precisam chegar. Então, falar de tecnologia, ela também mudou a minha vida. Então, cada pessoa que a gente transforma, como a gente estava conversando, são 10 pessoas que irão também falar, porque tem um amigo, tem aquele outro pesquisador, e uma pesquisa ela não para, ela nunca tem fim, né? Você perguntou, para de estudar? Eu acredito que não. Eu estou esperando esse dia, mas sempre eu digo, eita, inteligência artificial, realidade aumentada, a saúde, o SUS. Então, as tecnologias que a gente tenta trazer são tecnologias acessíveis, porque a gente tem que olhar bem, como cientista, para um abismo digital. O que é esse abismo digital? São pessoas que ainda nem têm conexões à internet e elas não sabem o que está acontecendo no mundo. Então, se a gente não olhar, não podemos estacionar, porque se a gente também parar, a gente não vai conseguir o nosso tão lutado espaço. Mas a gente precisa trazer conexões para áreas também de vulnerabilidade social, para esse abismo e dar oportunidade para essas mulheres que estão no esquecimento. Então, ser cientista, eu acredito que é isso, dar o seu melhor para tentar transformar vidas sem que elas precisem lhe conhecer. Mas me fala um pouquinho sobre o Mulheres Conectadas. A questão do dispositivo, explica isso direitinho, que eu acho que é de grande importância. As Mulheres Conectadas é uma startup. Sou eu, Alessandra, e minha amiga e sócia Jéssica Santos. Ambas somos pesquisadoras. A Jéssica, ela tem mestrado em propriedade intelectual. E a gente, durante a pandemia, que foi um boom para quem já estava inserido na tecnologia, as Mulheres Conectadas surgiu assim. Outras mulheres estavam com dificuldades durante a pandemia de como se manter e vender fazer os seus negócios digitais. Então, elas perguntavam, não existia em si a nossa startup. Foi aí que a gente disse, olha, tem um mercado, vamos pensar, mas o nosso maior mercado era o propósito. Por quê? Somos duas mulheres
negras e do interior do estado de Alagoas. Como mulheres negras, eu precisei migrar para a capital para poder ter melhorias para minha família, uma mãe viúva de 5 filhos. Então, e aí a gente deixa a nossa história, né? Nosso resgate, ele precisa sempre estar à frente. Foi aí que surgiu as Mulheres Conectadas, quando a gente conversou e disse, amiga, será que a gente nunca vai ter oportunidade ou trazer oportunidade para outras mulheres? Vai ter que deixar suas famílias, não tem como a gente tentar mudar. E aí as Mulheres Conectadas hoje têm uma plataforma, a gente leva treinamento para essas mulheres e, ao mesmo tempo, a gente percebeu durante essas plataformas que algumas mulheres ficavam sem ter acesso. Então, a gente disse, como é que a gente poderia resolver isso também? A gente criou um dispositivo que a gente conecta na TV e esse dispositivo tem todo o treinamento na mesma qualidade da nossa plataforma. A gente usa a internet das coisas para atualizar e essa mulher que vai em áreas que não tem conectividade ou a conectividade não é boa, conecta na TV, porque hoje quase todo mundo tem uma TV, e a pergunta que as pessoas às vezes querem diminuir um pouco da sua pesquisa é tipo assim, mas e se for uma TV a cabo não, daquelas de botãozinho, né? Sim, Analógica antiga. ainda. Não tem, por mais que não tenha internet, a TV digital, a TV com a entrada USB, a gente fez toda uma pesquisa, é isso que encontra hoje, é mais barato um município, uma prefeitura, um governo, porque a gente está em cima das políticas públicas. Ela vai, conecta nosso dispositivo na TV e ela vai ter todo o treinamento na mesma qualidade. Então, Explica um pouquinho, o que é que uma mulher do interior, da cidade que você veio, ela nunca teve contato com o mundo digital, né? O que é que a tua startup entrega para essa mulher? então, eu acho que elas entregam mais para a gente do que para elas. Quando a gente vai, por exemplo, a gente foi em a gente vive inicialmente mais editais e a gente estava com o edital da Sudene, então eles apoiaram o nosso trabalho, que foi o Inova Mulher. Nesse edital, a gente conseguiu ir para áreas de mulheres quilombolas e é incrível a vontade do aprendizado que elas têm, mas a falta de oportunidade. Então, nós levamos essa oportunidade para elas. Às vezes, são coisas tão simples que a gente acredita que no nosso dia a dia já virou coisas comuns, mas para elas é o primeiro passo dela ter o contato com o digital e dizer: eu posso chegar mais. Então, é o start, como a professora falou. Mas me dá um exemplo. Tá. Mulheres, a gente foi para um quilombo, a gente foi para o Cajado dos Negros. É um quilombo próximo à Batalha. Elas nunca viram o chat GPT. Elas sabiam, algumas tinham celular, mas utilizavam mais as redes sociais. E quando elas viram que, fazendo uma pergunta, o primeiro contato com a inteligência artificial, teve um que disse assim, eu sempre tive vontade de abrir alguma coisa, mas eu não sei por onde começar. Aí a gente disse, coloque aí, como eu posso abrir um negócio? Quando elas colocaram, ficaram encantadas, né? Porque eles começou a falar o que ela poderia fazer. Então, muitas vezes essa tecnologia para a gente é simples, mas para elas não é tanto. Essa é uma das transformações. As outras transformações é que elas dizem, eu acho que vale a pena eu começar a estudar. Então, vai virando uma cadeia que você, sem perceber, uma mulher que conseguiu vai transformando a outra. Abriu negócio nas redes sociais. Tem uma que tinha 18 anos. E aí ela falou bem assim: eu faço trança. Ela não tinha condições, mas ela dizia: eu faço trança de graça. Aí a gente, vamos abrir um negócio? Aí ela tem hoje, ela trabalha com as tranças e ela ganha dinheiro. Aí ela disse: eu estou ganhando dinheiro, o povo está entrando em contato comigo no meu bairro. Aí eu disse: pronto, estraguei a gratidão que ela tinha com os vizinhos, né? Mas virou para ela tinha como uma habilidade que essa habilidade não tinha sido utilizada. Então, hoje ela faz trança, um dos exemplos pode ser esse. Alessandra, você é professora do SESMAC,
né? E eu tive acesso que agora no início do ano, né, na volta às aulas, houve um movimento do SESMAC de levar também esse acesso às tecnologias que a instituição oferece aos alunos e até para a sociedade, conseguir integrar o seu corpo docente, o seu corpo técnico. Conta um pouquinho dessa experiência. Então, todo início de semestre a gente tem a formação pedagógica. E esse ano, desde o ano passado, a gente vem planejando trazer a proposta do consciência. Trazer a consciência do que a sua instituição produz. Porque é um mundo, né? O SESMAC, a Universidade Federal. Então, às vezes, tem cientistas fantásticas e muitas vezes a gente não sai na mídia, não é divulgado, não tem conhecimento. Então, a gente pensou nisso. Será que todos os nossos colaboradores também conhecem esse mundo que o SESMAC é? Foi o nosso primeiro questionamento. E junto com toda a equipe da Pró-Reitoria, a gente pegou o nosso centro cultural, que dá para 1.500 pessoas, e transformou nele numa imersão tecnológica. Desde o uso dos simuladores para as aulas de saúde, como os desenvolvimentos do nosso laboratório. Que toda a solução que você visualizar lá no SESMAC, ela não foi feita só pela Alessandra, pelo professor Mozart, ela foi feita por várias outras mãos e vários outros cientistas, porque são soluções de pessoas do mestrado, do doutorado, da graduação, e assim a gente consegue, né? Como você falou, será que eu consigo materializar? A gente hoje com o nosso laboratório a gente consegue. Por quê? Muitas vezes não tem peça, mas a gente tem impressora 3D. Então a gente cria essas peças. E é isso. A experiência, segundo os nossos colaboradores, foi fantástica, porque muitos um olhava para o outro e dizia: a gente tem isso? Então é mais ou menos isso. A gente tem que sair dessa invisibilidade. A gente precisa acreditar. Professora, todos os seus prêmios foram méritos, e méritos com a equipe, claro, mas assim, graças à senhora, a sua habilidade de compartilhar, de dividir, de transformar, é que leva outras e traz esse legado. Ninguém deixa legado se você não conseguir transformar. A senhora transformou, a senhora já abraçou meu coração. Então, eu acho que é isso. Ser cientista, ser mulher, ela precisa ser colaborativa. Você tem que ajudar, sem esperar, porque o restante vem. Eu concordo com todas essas falas. É algo que você sente o prazer de dizer, missão cumprida, porque eu vim para isso, para tentar trazer uma vida melhor da que eu tive. E eu acho que é mais ou menos isso. Obrigada. Jadriane Xavier, mestra e doutora em Química Orgânica da UFAL. Atualmente é docente do Instituto de Química do Programa de Pós-Graduação de Biotecnologia, além de atuar como coordenadora do Laboratório de Eletroquímica e Estresse Oxidativo. Perguntei, e o que é isso? Eu sou de humanas. Também integra a subcomissão de mídias do Núcleo Mulheres da Sociedade Brasileira de Química e coordena o evento Simpet, voltado à divulgação científica para estudantes da educação básica. Jadriane, só aqui daria para a gente fazer um simpósio inteiro, porque, primeiro, você já é parte de um legado, e eu me sinto muito honrada, professora. Assim, eu sou uma jornalista, e o jornalista ele vive de buscar grandes histórias, né? A minha ciência é enxergar pessoas e contar suas histórias. E a sua história me chegou por um post do Instagram. Eu falei, uai, uma cientista, logo nesse momento que está o mundo, está o Brasil referenciando uma outra mulher. E que bom, né? Depois, aí começou a chover um monte de posts para mim de mulheres que estão aí. Parece esse é o ano das mulheres de trazer, olha, resultado de pesquisa, resultado, encontrou a cura disso, encontrou a cura daquilo. Nós temos uma cientista, eu quero ela para mim. Foi justamente essa minha frase, eu falei, eu quero uma cientista para mim. Só que aí o jornalista, ele é um generalista.
Eu sou o oposto do que vocês são. Né? O jornalista ele não se aprofunda, pelo menos em primeira instância, não. Alguns se aprofundam em algumas áreas, mas, por natureza, o jornalista é um generalista. Então, quando me chamou a atenção, e eu trabalho muito com a intuição, a inspiração, eu vi aquele post e eu fui tocada por ele. Eu falei, eu quero saber quem é essa mulher. Eu quero furar a bolha, que eu falo muito. Gente, eu junto uma equipe inteira, gente de 22, a gente de 60, eu no meio desse caminho, para a gente escolher um time de mulheres que não seja a bolha da Lani. Né? Não são mulheres que me inspiram, mas mulheres que inspiram. E quando eu vi aquele post, eu não tinha noção da preciosidade que eu estava vendo. Né? Eu fui impactada por umas pouquinhas letras ali e fui agraciada com um presente, né? Com uma mulher que está aqui e me trouxe uma outra grande mulher. Né? Então, isso resume o que é o Mulheres que Inspiram, isso resume por que eu fui motivada, porque eu realmente acredito nisso. Eu acredito que quando você reconhece o trabalho de uma mulher, você abre caminho para que outras mulheres acreditem e possam atingir o mesmo destino. E você é a confirmação disso, né? Agradeço. Gostaria de dizer que um dos motivos de eu estar hoje aqui, de ter seguido minha carreira e ter acreditado em mim, foi professora Marília, porque hoje em dia os meninos entram na universidade, a gente procura muito já instruir, mostrar o que é uma iniciação científica, mostrar as possibilidades da pós-graduação. Mas quando eu entrei lá no Instituto de Química, isso para mim ficou meio solto, eu não entendia o que era essa carreira de pesquisa. E quando eu entrei para fazer a iniciação científica, que eu conheci a professora Marília, sempre muito acessível, humilde, muito inteligente, uma pesquisadora com a visão lá na frente. Às vezes ela dando aula, eu ficava assim, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vou chegar lá. Como algo inalcançável, né? Eu enquanto IC ainda. E ficava assim, vendo Marília, mas Marília era mãe, pesquisadora, e conseguiu chegar lá. E eu, Jadriane, aos 19 anos, tive meu primeiro filho. E aos 21, fazendo meu curso de graduação, tive meu segundo filho. E eu tinha tudo para acreditar que eu não podia continuar. E ela foi um dos exemplos que me mostrava que era possível e que não me fez desistir. Então, eu sempre gostei de estudar, eu sempre fui dedicada a querer fazer minhas coisas com o máximo de perfeição para a minha realidade. E ver que tinha mulheres como eu e com filhos que poderiam chegar lá, me fez acreditar também. Então, eu poderia ter desistido. E quando a gente tem um exemplo de perto disso, a gente se agarra naquele sonho e a gente consegue chegar lá. Então, muito obrigada, professora Marília, de verdade, por todo esse apoio. E, então, para mim, foi muito importante para a minha carreira. Então, eu vejo a importância de ter mulheres líderes, de ter mulheres ganhando prêmios, para que a gente consiga ver que é possível. Porque, às vezes, a gente nem se candidata, porque a gente diz, eu não vou conseguir. Os homens não, os homens são ousados. Às vezes, ele não tem quase nada ali de possibilidade, mas ele está lá, botando o nome dele, tentando. Mas nós, mulheres, temos que mudar isso. Então, é isso. Me conta um pouquinho do trabalho que você faz na subcomissão de mídias, que você falou que é justamente com esse objetivo, né? Exatamente. Então, o Núcleo de Mulheres na SBQ, ele faz um trabalho muito voltado para a equidade das mulheres na ciência, né? Principalmente lá na Sociedade Brasileira de Química. E aí a gente luta por esses direitos das pesquisadoras mulheres, para ter prêmios voltados para mulheres, para ter reconhecimento, aumento de bolsas de produtividade de pesquisa para mulheres. Então, tem um trabalho muito importante da visibilidade, mostrar quem são essas pesquisadoras, mulheres, que estão desenvolvendo trabalhos que muitas vezes estão invisíveis. E aí, dentro do núcleo, eu atuo na parte das mídias. Então, eu com mais algumas pesquisadoras, a gente cuida do Instagram e do Facebook e do Twitter, né, do X agora.
fazendo postagens de premiações, como a professora Marília é famosa lá no nosso Instagram do Núcleo. Então, ela e outras pesquisadoras, algumas pesquisadoras que ainda não foram premiadas, mas mostrando os trabalhos que elas desenvolvem nas diferentes regiões do país. Então, a gente faz muito isso. E se preocupa também com a pesquisadora mãe, quando vai participar do evento, para ter dentro do evento um acolhimento. Então, a gente prepara sempre, dentro da reunião anual da Sociedade Brasileira de Química, o espaço Kids e espaço onde a mãe possa amamentar, preparar a mamadeira do filho, que tem um micro-ondas, que tem um local para sentar, que tenha uma recreação para que essa mãe possa participar das palestras enquanto o filho está lá. Então, a gente se preocupa muito em dar oportunidade para essas mães. Tá. Você também é coordenadora do Simpet, voltada à divulgação científica para estudantes da educação básica. E você me falava que não só estudantes, mas também professores. Exatamente. Antes de ser professora da UFAL, eu era professora da educação básica. E, assim, eu vejo que dentro do nosso estado tem uma diferença muito grande de oportunidades com relação à educação. Então, tem gente que tem uma formação muito boa e tem gente que, infelizmente, não tem esse acesso à educação de qualidade, principalmente nas regiões mais distantes de Maceió. Então, a gente tem uma realidade triste. E com essas visitas através do Simpet, que é esse programa que visa fortalecer a base da educação alagoana, para que a gente também tenha estudantes chegando na universidade mais preparados. E aí é um trabalho de formiguinha, de base, e que tem que ter gente que acredita na educação junto com a gente. E no Simpet, então, a gente visita diferentes municípios, faz a divulgação do que a gente oferece para formação para professor, para estudantes, faz a divulgação do nosso evento, porque o nosso evento é uma feira científica que os trabalhos premiados são mentorados por professores da universidade e que o final da mentoria resulta na publicação de um livro. Então, o estudante da educação básica, ele publica um livro com um pesquisador da universidade. E a gente lança a coleção Simpet. Cada livro é um trabalho que foi gerado na escola. E aí, este ano passado, na verdade, né, a gente fez o lançamento na Bienal. Então, sempre que tem Bienal do Livro, é na Bienal. Eles fazem sessão de autógrafos e tudo mais. Quando não tem Bienal, a gente faz durante o evento Simpet, o lançamento. Então, assim, vem mudando a realidade do nosso estado. As escolas todas conhecem já da educação básica, cobram da gente, já perguntam o tema. O tema deste ano é Mulheres e Meninas na Ciência. Então, vai ser um evento lindo, dando protagonismo a essas meninas da educação básica, junto com as suas professoras, que fazem um trabalho brilhante. Gente, tem muita pesquisa de qualidade, lógico, junto com a limitação que eles não têm laboratório, mas tem cada coisa linda sendo produzida. E eles precisam, as professoras precisam ser reconhecidas porque não ganham nada mais por isso. Então, a gente faz com que esses estudantes, né, e aí meninos e meninas, ganhem protagonismo, publiquem, né, é um livro científico, junto com a EduFal, que é a nossa editora da faculdade da UFAL, e esses professores, essas professoras também sejam reconhecidos, porque é um trabalho extra que eles fazem por amor, e eles precisam ser vistos. E é isso.